Olá a todos, eu me chamo Wellington e a gente está dando início hoje a uma nova sequência do nosso curso de Física Básica, onde a gente vai ter a oportunidade de começar a estudar a parte da Física 2 a partir do tema Mecânica dos Fluidos. A gente vai ter agora uma sequência de aulas onde a gente vai poder abordar os conceitos principais, relacionados a essa nova área que a gente está iniciando hoje. Bem, hoje é a aula 1, é a nossa aula de Introdução à Mecânica dos Fluidos. Vamos relembrar um pouquinho aqui como são as divisões da física, só para a gente poder situar um pouquinho aonde que está a mecânica dos fluidos. Bem, isso aqui é um cenário possível para a gente mostrar os campos de estudo da física. Em Física 1, a gente teve a oportunidade de estudar os conceitos da mecânica. Agora a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho da parte dos fluidos. Então o que a gente vai fazer agora é juntar um pouquinho das ideias da mecânica e aplicar isso aos fluidos. Vamos lá? Então, lembrando um pouquinho, o que seria a mecânica dos fluidos, né? Então, o que ela faz? Então, ela basicamente vai tentar estudar o comportamento físico daquilo que nós chamamos de fluidos, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai associar as ideias da mecânica, a mecânica newtoniana, e aplicar essa mecânica, aqueles conceitos de física 1 que nós aprendemos, ao estudo dos fluidos. Perceba que a gente vem constantemente aqui nessa pequena fala minha falando bastante da parte dos fluidos, mas uma pergunta que surgiria seria exatamente o que são fluidos, né? O que eu estou entendendo quando eu penso sobre os fluidos? Entenda que genericamente fluidos seriam a nomenclatura que a gente dá para as substâncias que se apresentam no estado líquido ou que se apresentam no estado gasoso. Então, ao invés de eu ficar falando líquido e gás, eu batizo isso aqui simplesmente por fluidos. Então, os fluidos eles podem ser líquidos ou gasosos. É esse o nosso interesse, estudar essas substâncias nesses dois estados. Para isso, qual vai ser a estrutura do nosso curso de mecânica dos fluidos? Essa área de mecânica dos fluidos é uma área bastante ampla, né? Se você pegar, por exemplo, a engenharia, na engenharia geralmente a gente tem um curso único só para estudar, ou seja, uma disciplina só para estudar essa parte da mecânica dos fluidos. O que a gente vai fazer aqui nessa proposta é dar um panorama geral do que é essa área. Para isso, a gente vai dividir esse estudo em 3 etapas. A gente vai passar um conjunto de aulas aqui estudando os conceitos básicos da mecânica dos fluidos, ou conceitos fundamentais, né? Eles que vão dar o alicerce para a gente poder entender um pouquinho essa área. Depois a gente vai passar para um outro conjunto de aulas, onde a gente vai estudar a estática dos fluidos, ou seja, os fluidos na condição de repouso. E finalmente a gente vai poder estudar depois a dinâmica dos fluidos, que seria colocar esses fluidos em movimento. Então, de maneira geral, a gente pode pensar o seguinte, que a mecânica dos fluidos ela é uma mecânica aplicada onde a gente tenta entender o comportamento de líquidos e gases, já que os fluidos são líquidos e gases, na condição ou de equilíbrio ou de movimento. Então, esse é o nosso objeto de estudo. E para isso, a gente vai fazer didaticamente essa divisão. Tá ok? Vamos lá, então. Começando a falar um pouquinho da estrutura desse curso. Então, primeiro, a gente vai estudar os conceitos fundamentais. O que seriam esses conceitos fundamentais? É entender quais são as grandezas que a gente consegue associar aos fluidos. E vamos ver como é que nós aplicamos a eles a lei de Newton da viscosidade, que é uma lei bastante importante, onde aqui já aparece um dos conceitos que são fundamentais quando você está estudando fluido, que é a questão da viscosidade. Além disso, também tem a questão da densidade, que é um outro aspecto importante quando você está estudando os fluidos. Depois, a nossa segunda etapa aqui vai ser estudar a estática dos fluidos, onde a gente vai poder ter contato com 3 leis. Conhecendo essas 3 leis, a lei de Estevan, a lei de Pascal e a lei de Arquimedes, a gente consegue descrever uma certa profundidade como é que os fluidos se encontram na sua condição estática, ou seja, parada. E, finalmente, depois a gente vai colocar esses fluidos em movimento, ou seja, a gente vai passar para a dinâmica dos fluidos, onde vão aparecer conceitos como vazões, escoamentos, número de Reynolds, que vai ser um número importante para classificar o escoamento do fluido. Vamos falar também um pouquinho da equação da continuidade e da equação de Bernoulli, que talvez seja a equação mais importante do estudo dos fluidos. Por quê? Porque ela acaba resumindo todos os conceitos anteriores numa única equação. Ok? Bem, eu sempre recomendo aqui alguns livros de referência, né? Então, se você tiver qualquer dúvida para o acompanhamento desse curso, ou você quiser se aprofundar, olhar exercícios resolvidos, né? Que isso é sempre importante,
e, obviamente, depois aplicar essas ideias em outros exercícios. Então, eu vou recomendar aqui 3 livros que vão ser os livros textos de referência desse curso. O primeiro livro é o livro do professor Franco Brunetti, é da editora Pearson, Mecânica dos Fluidos, está na 2ª edição. É um livro que traz um conteúdo bem enxuto e que ele atende exatamente à proposta desse curso que a gente está iniciando hoje. Ok? A segunda obra que eu vou indicar aqui, o segundo livro de referência é Física 2, Termodinâmica e Ondas, embora que o título seja Termodinâmica e Ondas, né? Mas dentro desse livro aqui a gente também tem um capítulo abordando a parte dos fluidos. 14ª edição, o Sears e Munsky, também da editora Pearson. Também, esse livro também é uma continuidade do livro que eu tinha indicado lá em Física 1, só que agora fazendo a abordagem dessa nova temática. Então está aí um bom livro também, tem uma teoria bem concisa, com exercícios resolvidos, além de muitos e muitos exercícios propostos. É uma boa literatura para você se basear. E, finalmente, aí talvez o livro que seja mais conhecido é o livro de Gravitação, Ondas e Termodinâmica, Fundamentos de Física, do Heider Resnick, 9ª edição, volume 2, da editora LTC. Também nesse livro aqui também tem um capítulo que ele trata também só da parte de fluidos, tanto na parte estática como na parte também da dinâmica. Então, é um livro também que a gente pode se basear para a proposta desse curso. Então, recomendaria qualquer um desses livros, eles vão servir de grande apoio para o que a gente vai estar fazendo ao longo dessas próximas aulas. Bem, as aplicações da mecânica dos fluidos, a gente pensa assim, onde que eu uso, né? Onde que aparece essa mecânica dos fluidos? Tem inúmeras aplicações. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas delas. Primeiro, projeto de sistemas de canal, dique, represa e barragem. Por exemplo, para quem lembra daquele acidente da Samarco, que aconteceu lá em Minas, foi um problema lá quando rompeu uma das barragens, né? Então você percebe que para um engenheiro é fundamental que ele domine os conceitos da mecânica dos fluidos para saber fazer o cálculo estrutural daquela barragem. Provavelmente aquilo que aconteceu deve ter tido algum problema com a estrutura, né? Mas teoricamente todo engenheiro ele tem na sua grade, né, curricular uma disciplina para estudar essa parte da mecânica dos fluidos e, dependendo da sua especialidade, ele acaba até se aprofundando. Então você percebe que já é importante a aplicação da mecânica dos fluidos se tratando dessas situações aqui. Porém, existem outras, como, por exemplo, o dimensionamento de bombas, compressores, tubulações e dutos. Imagina que você precisa bombear água de um determinado local para outro. Então, você precisa fazer um dimensionamento das bombas, pensar qual é o tipo de tubulação que vai ser adequada, se vai ter necessidade de usar algum tipo de compressor. Exemplo, a própria Petrobras, quando ela tem a sua bacia petrolífera, como é que ela consegue deslocar, trazer o seu petróleo bruto, trazer até o continente? Ela pode pensar em usar bombas para extrair esse petróleo, conduzir por tubulações. Então, você percebe que, mais uma vez, a mecânica dos fluidos vai estar presente nessa situação. Então, sistemas de bombeamento, a gente acabou de citar um pouquinho, isso aí é fundamental, não só para o dimensionamento, mas você também saber qual tipo de bomba que vai ser importante naquela situação, ou uma bomba, ou uma turbina. Né? Os medidores de vazão, todo fluido, quando ele está em um escoamento, se você quiser saber o quanto de fluido está passando em um determinado ponto daquela tubulação, você pode usar um medidor de vazão para efetuar essa medição. Então, a gente vai ter a oportunidade aqui no nosso curso de a gente abordar um pouquinho da questão dos medidores de vazão e entender quais são os tipos de vazão que aparecem no estudo da mecânica dos fluidos. Sem contar também que a gente pode usar a mecânica dos fluidos em projetos de aerodinâmica, né, de automóveis e aviões. Então, por exemplo, quem faz engenharia automobilística, quem trabalha com a parte da aviação, se você quiser dimensionar de maneira aerodinâmica melhor aquele objeto, você precisa conhecer minimamente a mecânica dos fluidos. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem a figura aqui do Lewis Hamilton, um corredor de Fórmula 1, dentro de um túnel de vento lá em Stuttgart, na Alemanha. Você percebe que isso aqui, você tem um carro e aqui você tem uma pequena fumaça tentando mostrar quais são as linhas de corrente pelo qual aquele fluido está atravessando essa máquina, ou seja, esse veículo aqui. No caso aqui, isso é importante para a gente poder avaliar a aerodinâmica do veículo, se ele está adequado, se eu tenho que melhorar alguma curva e, consequentemente, isso vai afetar a questão do rendimento desse veículo numa prova, no caso, se fosse de uma Fórmula 1. Então, você percebe que, diante desse cenário, a gente tem várias aplicações para a mecânica dos fluidos.
Essa é a nossa proposta, do que a gente vai estar estudando um pouquinho ao longo das próximas aulas. Lembrando que a gente vai ter muitos cálculos para serem feitos. Uma coisa que vai ser fundamental também na mecânica dos fluidos é a questão das unidades de medida. E aqui a gente tem vai ter um cuidado maior, porque a gente tem muitas unidades, muitas vezes essas unidades não estão no sistema internacional, mas a gente vai ter a oportunidade de discutir isso aí um pouquinho mais adiante. Uma coisa que gostaria, só para finalizar essa aula de apresentação, é relembrar que muitos dos cálculos que a gente vai fazer, seria importante que você executasse o cálculo manualmente, porque quando você está executando um cálculo manualmente, você está desenvolvendo, além do raciocínio lógico, você também está treinando um pouco da operacionalização desses cálculos, ou seja, você vai estar desenvolvendo um pouco de álgebra, eventualmente trigonometria, você vai aplicar as ferramentas do cálculo, seja derivada, integral, trabalhar com vetores. Então, perceba que o cálculo manual ele é extremamente importante para o seu desenvolvimento, principalmente matemático. Mas a calculadora científica é uma ferramenta também importante que nos auxilia. Se você quiser ganhar tempo, você pode tranquilamente trabalhar, fazer as operações na calculadora científica. Então, eu diria que o cálculo manual e a calculadora científica, eles acabam se complementando, tudo bem? Qualquer calculadora científica é bem-vinda. Aqui estão dois exemplos de calculadora, igual eu já havia comentado no nosso curso de Física 1. Então, continua valendo a mesma regra, tudo bem? Faça os cálculos manualmente e, na medida do possível, utilize a calculadora científica só para fazer alguma confirmação ou acelerar os passos, tudo bem? Essa foi a nossa aula 1 de Introdução à Mecânica dos Fluidos. Aguardo você para a sequência das nossas próximas aulas. Até lá!